Bom, boa noite, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos dar início aqui à nossa última aula, né, antes do Rally, aula de evangelismo criativo com nosso amigo Arthur Valverde, o cara do evangelismo criativo, o cara que eu vi cuspir fogo numa missão e foi muito legal. E desde quando citaram o seu nome, Arthur, para dar essa aula de evangelismo criativo, acho que foi aceitação unânime, todo mundo, é ele mesmo, é ele mesmo. Porque você realmente desempenha um trabalho muito bacana com o evangelismo criativo. É uma coisa que a gente vê que você tem um dom mesmo, que você trabalha muito bem com isso. E hoje, né, através dessa aula, a gente quer absorver um pouco aí de tudo que você tem para compartilhar com a gente, para a gente poder estar crescendo. Então, agradecer, cara, antes de mais nada, a sua presença, né? Você está aí disponibilizando seu tempo para estar aqui com a gente, para a gente se preparar mais para o Rally, para a gente chegar mais preparado no campo missionário, né? Para qualquer desafio que possa aparecer lá. Então, em nome da Jubac aqui, então, por todos aqui presentes, eu gostaria de te agradecer por você estar aqui, disponibilizando seu tempo, dando essa aula para a gente. Eu tenho certeza que vai ser um tempo aí de grande crescimento e de bênçãos para a vida de todos nós aqui. Antes de passar a palavra, eu gostaria de fazer uma oração para a gente dar início a esse momento e levar nosso pensamento ao Senhor e pedir a Ele para abrir os nossos corações para tudo aquilo que tem para ser compartilhado, que seja um momento de bênção, né, nas nossas vidas. Oremos então. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado por este momento, obrigado, Deus, pelo Rally Missionário e por tudo que o Senhor está fazendo. Pai, que possamos ser usados, ó Deus, na tua obra, que possamos ser instrumentos, ó Deus, da tua obra. Senhor, que este momento seja um momento de uma aula abençoada, Deus, que seja uma aula dedicada a ti, ó Pai, que seja um crescimento, ó Deus, direcionado por tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Pai, que possamos aprender aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda, para que possamos usar isso lá no campo missionário, para que possamos ser usados, Deus, na tua obra trabalhando e edificando a vida das pessoas no campo missionário. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe a vida do Arthur Valverde, que vai aqui dar essa aula, ministrar sobre os nossos corações. Que a tua palavra, ó Deus, esteja na boca dele, ó Deus, para entrar nos nossos ouvidos. Em nome de Jesus, essa oração que eu faço e te agradeço. Amém. Amém. Bom, com a palavra, então, Arthur Valverde. Amém, galera. Boa noite. Muito feliz de estar aqui. É um privilégio para a gente poder compartilhar daquilo que o Senhor nos ensinou. Então, é benção. Mas vamos lá. Quando a gente pensa na palavra evangelismo criativo, o que vem na sua cabeça, assim? Ah, cara, não sei. Talvez você que é jubaqueiro, você vai falar, pô, é lata, é fogo, malabares, é pincel, é teatro. Então, sim, você vai imaginar tudo isso. Mas quando a gente olha, por exemplo, vamos dividir essas palavras e olha primeiro para a palavra evangelho, evangelismo, né? São boas notícias, é a gente entregar uma boa notícia. E aí a gente vai e coloca a criatividade nisso. Com que propósito? Qual o nosso propósito em relação a isso? É conquistar o direito de ser ouvido. Então, assim, pensar em evangelismo criativo, eu preciso ter essa concepção. Eu quero conquistar o direito de ser ouvido. E não apenas conquistar o direito de ser ouvido para mostrar o meu talento, para mostrar o como eu sou bom, o que eu sei fazer. Olha só, sei cuspir fogo e não me queimar, né? Não é por isso, né? Eu quero conquistar o direito de ser ouvido para pregar o evangelho. E diante disso, aí é a pergunta que fica para os nossos corações, né? Quando eu vou falar de Jesus, quando eu vou pregar o evangelho, o que eu preciso? De onde sai a motivação? De onde sai esse conteúdo? Nada mais é do que a nossa vida devocional. E aí você está indo para um projeto missionário, né? Dias intensos em que você vai pregar o evangelho, você não está indo lá para encontrar o amor da sua vida, você não está indo lá para conhecer gente nova, mesmo que isso aconteça.
Eu me casei e encontrei minha esposa num projeto missionário, né? Eu tenho amigos, assim, para a vida inteira que eu encontrei em projetos missionários. É óbvio, isso vai acontecer naturalmente, mas não é esse o motivo. Eu estou indo para lá para pregar o evangelho. E essas expectativas devem estar alinhadas, né, com a nossa vida devocional. Então, dá tempo ainda, né? Dá tempo ainda de você, né, investir mais tempo essa semana no seu devocional, né? Não deixa para arrumar a mala na última hora, igual eu faço, né? Arrume a sua mala, mas não deixe a sua vida devocional de lado. Tudo que você falar nas ruas lá, tudo que você for falar é fruto da sua vida devocional. Então, busque ao Senhor. Amém? Só para começo de conversa. Beleza. Mas vamos, nesse momento, então, tentar ser um pouco mais prático. Quem aqui nunca foi no rally missionário, só levanta a mãozinha aí na conversa, para a gente ter noção. Nós temos uma pessoa, ó, 7. Nós temos aqui nessa reunião 7 pessoas, e eu não sei, aqueles que não puderam estar presentes, nunca foram no rally missionário. Uma segunda pergunta para essas 7 pessoas. Vocês já participaram de algum projeto missionário? Deu 13 pessoas com a mão levantada. 13? Ah, eu estou aqui com a tela fechada, mas tá bom. Beleza. Então, vocês não conhecem o Rally Missionário, que tem uma proposta específica, né? Mas vocês já participaram de outros projetos ou não. E tá tudo bem, tá? O Rally Missionário é um ótimo projeto para você iniciar. Porque aí você já fica encantado logo e não quer mais sair de projeto missionário, no nome de Jesus. Você quer o tempo todo pregar o evangelho. Isso é bom demais. Mas, para começo de conversa, quando eu estou falando de evangelismo criativo, eu quero pensar primeiro na minha abordagem. E esse é o primeiro ponto. Toda vez que eu vou falar de evangelismo, de evangelizar, eu costumo dizer sempre, né? O primeiro ponto é eu ser educado. O capixaba tem uma fama que eu não gosto dela, né? Eu não sou assim. Sou menos capixaba por isso, se isso for uma característica do capixaba. É que é dar bom dia, que é ser simpático, né? Eu não tenho essa característica, no nome de Jesus. E você, crente, não deve ter também no campo missionário, né? Pede ao Senhor para ser diferente nesses dias. Então, de, de prima, a primeira coisa que você precisa ser na sua abordagem é educado. Se eu estou abordando a pessoa pela manhã, eu preciso dar um belo bom dia, com alegria no rosto. Pô, não dormi direito, tinha um monte de mosquito, dormi no chão, colchão fininho, aquela alegria contagiante, irmão. Eu tô feliz da vida, eu tô no melhor lugar do mundo, que é no centro da vontade do Senhor. Então, bom dia. Se for à tarde, depois daquele almoço, vontade de dormir, esse negócio de evangelizar depois do almoço, tô com sono. Boa tarde. À noite eu tô cansado do dia, aquela loucura toda, ensaiando teatro, né, arrumando, ajeitando a igreja, convidando pessoas durante todo o dia, e à noite de novo. Boa noite com muita alegria. Então, assim, seja educado. Amém? Em nome de Jesus, não seja rancoroso, não ande de cara fechada, né? Diante disso, conheça, só abrindo parênteses, né? Conheça os seus limites, né? Tenho certeza que você já deve ter ouvido sobre isso em outras aulas. Então, pô, não estou bem, não vou. Tá tudo bem. Não é você que vai convencer um homem de nada, é o Espírito Santo. Então, sim, conheça seus limites, fecha parênteses. E aí continuamos falando de educação. Diante disso, também sobre educação, eu gosto de dividir alguns pontos e alguns públicos em relação a isso. O primeiro deles, né, o público idoso, o adulto, né, um adulto de mais idade,
Quando eu vou abordar essa pessoa, eu preciso ser o mais respeitoso possível. Por quê? Porque ele não é meu tio, né? Eu não vou chegar, qual é tio? Né? Qual é a coroa? Não é minha mãe para chamar de coroa, né? Então, assim, eu preciso ser respeitoso e claro. E aí não adianta você, adolescente, falar Six Seven, farmou aura com o idoso, ele não vai entender nada, né? Em nome de Jesus. Você jovem também, né, que tem uma gíria aí, já, né, no seu vocabulário já é normal a gíria, mas com o idoso não é normal. Então, poxa, se eu estou abordando um idoso que precisa de Jesus, eu vou abordar ele de forma respeitosa. É claro que eu não vou falar excelentíssimo idoso, né? Não precisa disso, né? Mas bom dia, senhor, tudo bem? Isso não mata ninguém, não. Então, assim, no nome de Jesus, seja respeitoso com as pessoas de mais idade. Quando eu falo sobre crianças, e eu gosto até de fazer de dar um exemplo pessoal nesse momento, é que eu costumo até pegar uma criança menor, bem pequena, e aí eu tenho 1,90 m. Imagina eu abordando essa criança em pé, chegando perto dela, né, barbudo, e ela vai, no mínimo, ela vai tomar um susto, né? Vai ficar amedrontada, né? Então, para início de conversa com as crianças, se eu for abordar uma criança, e a gente vai falar mais depois do Kids Games, né? Do plano de salvação nas cores que você viu lá no Instagram da Jubac, né? Você vai abordar uma criança, vai propor isso. Poxa, busque equidade. O que é equidade, né? É eu tentar me igualar. Vamos pensar assim, né? Não é, não é somente isso, mas eu vou tentar me igualar com aquela pessoa. Se eu estou abordando uma criança, se eu quero me igualar com ela, né, eu vou sentar ali no meio-fio, eu vou me ajoelhar, eu vou olhar nos olhos, eu vou buscar equiparar esse negócio, né, não ser evasivo, não ser, enfim, grosseiro demais, também agir com leveza, com educação, e com certeza, isso é um ponto muito importante na abordagem com crianças, a gente está muito acostumado a infantilizar o evangelho, mas o evangelho é evangelho para todo mundo carece do evangelho. Então, assim, a nossa teologia para as crianças, o nosso evangelho para as crianças, tem que ser, claro, lúdico, alegre, divertido, mas tem que ser claro. Ó, Jesus morreu por você também. Você, né, se não aceitar Jesus, infelizmente, você não vai para o céu. Então, assim, eu preciso ser claro, amém? Com as crianças, beleza. E o terceiro ponto são os adultos mais jovens, os jovens, né? Que aí a gente já está no nosso mundo, né? Mas não vamos deixar também de sermos educados, de sermos respeitosos, né? Mas nesse momento, talvez uma abordagem mais jovem, Guriri, por exemplo, não sei que vai estar mais próximo de Guriri, né? Que tem uma galera surfista, né? Que tem praias, uma região litorânea. Então, poxa, eu posso chegar com uma gíria diferente, e brother, e irmão, né? E como é que tá aí? E as ondas estão maneiras. É tudo estratégia, é tudo abordagem. E eu posso usar o ambiente que eu estou inserido para poder construir uma conversa. E quero abrir um novo parênteses aqui, né? Quando eu falo de evangelismo, quando eu falo de evangelho, o evangelho é sobre relacionamento. Então, às vezes, eu estou muito preocupado em falar para 1 milhão de pessoas. Talvez Deus está te chamando no rally missionário para falar com uma pessoa. Então, assim, você falar com essa pessoa, dê a atenção necessária para essa pessoa, né? Não corte a pessoa no meio do que ela está falando, né? Não desfaça da pessoa, né? Infelizmente, o evangelho que a gente tem acompanhado aí fora, não aqui nas igrejas batistas, no nome de Jesus, né, mas é um evangelho que sempre tem um olhar consumista, né? Olha para alguém com um olhar que
do que a pessoa pode me oferecer, né? Ah, não, esse cara aí toca violão, então eu vou convidar ele para minha igreja, porque eu estou precisando de um cara que toca violão na minha igreja. Agora, fulano de tal não sabe nem bater palma direito. Né? Deus me livre, isso aí eu não quero, não. Por quê? Porque a gente tem esse olhar assim de julgamento, de consumismo, né? Felizmente. Então, no nome de Jesus, se desfaça disso, né? Clame a Jesus para que Deus possa, no nome de Jesus, te dar um olhar segundo o dele, a visão de Cristo, a visão de Cristo quando a visão de Deus quando, por exemplo, escolheu Davi, o último dos irmãos. Por quê? Porque nós sabemos que Deus olha o coração. Então, no nome de Jesus, tenha essa visão, tenha esse olhar e olhe para o evangelho como um relacionamento, um momento de conversa, de trocar uma ideia, de ser profundo, não apenas passageiro, amém? Beleza, esse é o primeiro ponto. Alguém tem alguma dúvida referente a esse ponto? Quer fazer algum comentário? Né? Quer acrescentar algo em relação a isso? Essa primeira abordagem, essa abordagem pessoal, um de cada vez. Só levantar a mão. Eu tenho uma pergunta, na verdade, eu até lembrei. Se, por exemplo, a gente está abordando uma pessoa, aí como que reagir, assim, não sei, quando a pessoa, tipo assim, às vezes não até atende, sei lá, quando ela não atende, a gente dá boa dia, a gente vai até a pessoa, mas a pessoa não tem esse troca. Bacana, excelente pergunta, tá? E aí você já deu até um spoiler do que eu vou falar posteriormente. E aí, vamos pensar ainda sobre isso que você falou. É Ana Carolina, né, que falou? Sim, Ana, o crente, primeiro de tudo, a gente falou muito sobre leveza aqui, né? E o crente não nasceu para ser chato. Amém? Vocês não são chatos no nome de Jesus, né? Esse negócio de crente ser o chato da rodada tá errado. Que construção de relacionamento é essa em que você não dá espaço para isso, né? Porque você é chato e ninguém quer ficar do lado de uma pessoa chata. Então, assim, primeiro de tudo, não seja chato, né? Seja, né, a sua presença tem que ser prazerosa, o seu sorriso tem que ser contagiante. Beleza, peguei essa afirmação. Aí, diante disso, a abordagem foi negativa. Poxa, a pessoa nem olhou para mim, nem respondeu o meu bom dia, né? A pessoa não me deu bola. E eu tô aqui, né, vestido de palhaço, tô com a cara pintada, ele nem olhou para mim. Ele tá olhando para o celular e nem me deu moral. Então, assim, a pessoa tem o direito do não. E a gente, de forma, mais uma vez, respeitosa, eu vou olhar para essa pessoa, não vou insistir. A gente não tá para ser o intruso, sacou? Chegar e impor alguma coisa. O evangelho não é sobre imposições. Então a gente não vai impor nada. A gente vai chegar de forma respeitosa e falar: tudo bem, Deus te abençoe e tenha um excelente dia. Ah, eu queria poder trocar uma ideia com você. Não, não tem como não. Tudo bem, Deus te abençoe e um excelente dia. Então, assim, a negativa vai acontecer. Vai acontecer. Nem todo mundo está disponível para ouvir. Talvez está atrasado para o trabalho. Nem é questão de não estar disponível para ouvir, né? Se fosse eu, por exemplo, não ia ouvir porque eu acordo atrasado todo dia. Na verdade, eu acordo cedo e me atraso devagar. Então, assim, tem pessoa que está atrasada. Ah, não, está indo viajar, está indo na casa da sogra, enfim, está com um problema no dia, não quer conversar com ninguém. Então, a gente tem que entender as diversas situações e não ser intrusivo. A gente não está para impor nada. Em nome de Jesus. Foi respondida, Ana? sim, senhor, obrigado. Show de bola. Alguém mais com alguma dúvida referente a isso? A nossa abordagem? Eu tenho uma dúvida. Se eu vou falar agora o contrário da pergunta dela. Uhum. Se a pessoa for super aberta, taranã, e tipo, ela estiver em casa e tipo, chamar a gente pra entrar, taranã, qual é a nossa posição? A gente entra na casa dela, tipo, a gente fica só na porta? O que que a gente tem que fazer?
Excelente. Letícia, eu vou pegar sua pergunta também e vou entrar num terceiro ponto aqui sobre a nossa abordagem. E aí, falando de segurança, tá? Pela sua pergunta, nós vamos conversar agora sobre segurança. Primeiro de tudo, a gente precisa entender, quando a gente fala de segurança missionária, eu queria até trazer aqui um depoimento que eu vi no Instagram, não sei se vocês já viram, de uma mulher que evangelizava um senhor, né? E ela estava sozinha. Depois eu mando para vocês o documentário no Instagram. E ela evangelizava, e um belo dia ela falou que não dava mais. E ele falou, não, vem cá a última vez. E essa última vez foi a última mesmo, ela foi morta, né? Então, assim, ela se desfez de qualquer tipo de segurança, de qualquer tipo de vigilância, porque Deus nos ensinou a ser vigilantes, e agiu de forma imprudente. Vai existir, com certeza, por ser cidades do interior do Espírito Santo, eu não sei qual vai ser a proposta de cada igreja, mas muito provavelmente terão momentos de visita nos lares. O pastor vai querer usar vocês para visitar aquele quarteirão que ele não conseguiu ainda, no nome de Jesus. E vai dar certo. E aí, amém. Isso aí. Então, assim, vai acontecer de você entrar nos lares. E a gente vai até falar um pouco mais da abordagem nas visitas. A grande questão nisso é a nossa segurança. Como assim a nossa segurança? Primeiro, não só ao entrar nos lares, a abordagem de rua. Eu nunca abordo ninguém sozinho. Amém? Nunca abordo ninguém sozinho. Eu gosto de dizer uma frase, e eu tenho certeza que quem me conhece já ouviu me dizer essa frase várias vezes. Quem sai junto, chega junto. O que essa frase precisa dizer para você? Primeiro, ninguém fica para trás. Segundo, eu estou sempre junto com alguém. Eu nunca estou sozinho. Eu nunca estou disperso. Não pode existir isso, né? A gente faz parte de um reino de amigos. Vocês sabem disso. E por isso que nós saímos juntos e chegamos juntos. Quem sai junto, chega junto. Portanto, eu nunca vou abordar, isso é uma máxima, tá? Eu não abordo ninguém sozinho. Sempre acompanhado de alguém. Agora, isso aqui já não é uma máxima, mas deve ser respeitado e, se possível, sempre assim, que é o quê? Mulheres abordam mulheres e homens abordam homens. Por quê? Primeiro de tudo, nós vivemos numa sociedade que abraça equívocos, né? Às vezes, uma mulher abordando um homem, o homem vai pensar o quê, né? E aí vocês pensam aí com vocês, né? O que eles vão pensar? Ah, pô, tá me dando mole. Mas não é isso. Você está sendo simpática porque você quer criar um relacionamento e poder compartilhar do evangelho. Apenas isso, né? Mas, infelizmente, a galera confunde as coisas e é melhor a gente evitar. Então, não é a máxima. Pode acontecer de uma mulher abordar um homem, de um homem abordar uma mulher, pode acontecer durante o evento e não há problema nisso. No entanto, se possível, homens abordam homens e mulheres abordam mulheres. E nunca sozinho. Em relação também à segurança, tanto a abordagem na rua como nos lares. A oração. Sempre que eu vou abordar alguém, essa pessoa me deu liberdade de falar, me deu liberdade de conversar, de compartilhar do evangelho, de entrar na sua residência. Poxa, eu vou, para finalizar essa conversa, eu vou falar, pô, posso orar por você? E diante desse pedido de oração, eu vou perguntar, você tem pedidos? Ah, eu tenho pedidos, quero que você ore pela minha vida, né, pelo meu casamento, pelo meu filho, enfim, qualquer que seja o pedido. Você vai orar por essas coisas, obviamente. Mas eu sempre aconselho orar de olhos abertos. Deus ouve, amém? Deus ouve a sua oração de olhos abertos. Ela vai subir no nome de Jesus.
Mas, Arthur, eu não consigo orar de olhos abertos. Lembra do que quem sai junto chega junto? Poxa, eu estou com meu companheiro, vou falar com ele assim, irmão, eu não consigo orar de olhos abertos. Eu perco a atenção, meu foco sai, não dá para mim, né? O que eu vou fazer? Eu falar, irmãozinho, fica de olho aberto, eu vou orar aqui de olho fechado, e você, né, vai ser o vigilante da situação, né? Qualquer coisa, né, qualquer mão, qualquer abraço, enfim, qualquer coisa, você vai ser o vigilante da situação. Bacana? Então, esses são pontos de segurança imprescindível, deve existir o tempo todo em todas as ações, em toda a abordagem, né? Esse é um checklist, deve ser um checklist na sua abordagem. Amém? Então, Letícia, se não me engano, vocês vão abordar pessoas, vocês vão abordar lares que vão receber vocês nesses lares, vão te oferecer café. É importante que você coma o que está sobre a mesa. Ah, eu não gosto. Você vai gostar naquele momento, você vai comer tudinho, não vai deixar no prato, vai tomar o café. Não está ruim, não toma açúcar. Hoje você vai abrir uma exceção. Só se você tiver problema mesmo, diabetes. Falar, irmão, eu tenho diabetes, eu vou morrer aqui se eu comer açúcar. Ah, não, só estou de dieta. Não, hoje você vai quebrar a dieta e vai tomar um cafezinho com açúcar, no nome de Jesus. Tá bom? Então, assim, vocês terão essas oportunidades e serão várias. Aproveitem, né? Desfrutem destes momentos, né? Invistam nestes momentos, no nome de Jesus. Bacana? E esse já é o terceiro ponto, que é sobre segurança. Alguém mais alguma dúvida sobre a segurança? Quer fazer algum comentário sobre segurança? Acha que faltou alguma coisa? O que vocês me dizem? Por favor, Débora. Arthur, uma coisa importante também é a galera ficar atenta ao líder que tiver ali. Se acontecer qualquer coisa e o líder falar, a gente vai embora, não é ficar argumentando, não é ficar questionando, dando outras ideias. Obedecer o que o líder falou. Vou embora, é isso, ó, Deus abençoe, tá? Tamo indo e pronto. Porque o líder sabe, né? Tem a visão do todo, do que tá acontecendo ali no espaço naquele momento. Excelente, excelente mesmo. Eu estava me esquecendo dessa questão. Muito bom. Então, o seu líder, irmão, é submissão total, tá, galera? Às vezes, assim, não dá tempo de explicar. Eu sei que o jovem gosta de explicação, né? Mas às vezes você está na rua, muita movimentação, eu não sei, feriado, né? Provavelmente a galera vai estar lá nas praias, né? Vai estar curtindo o feriadão, então vai ter movimentações. É importante que vocês olhem para o seu líder sempre, né? E obedeçam. Adolescente e jovem não gosta de questionar, né? Graças a Deus. Amém. Amém, queridos? Alguém mais quer falar sobre segurança? Com certeza, sempre cautela, né? Eu tenho uma pergunta sobre esse negócio de comida. Fala para nós. Eu acho é tipo assim, eu não entendi não essa questão de assim, se a pessoa oferecer é por educação, né? Pra pessoa se sentir bem nessa questão do relacionamento. É por isso, certo? Mas só que eu não sei o que que tem ali dentro. Desculpa por questionar, mas eu não sei o que que tem ali, né? Não sei, sei lá. Entendo, né? Muito bom. Mas imagina só, eu estou te convidando, é óbvio, né? Vamos pensar que isso não é uma máxima, né? Isso não é uma regra, tá bom?
Mas imagina só, eu estou te convidando a entrar na minha casa. Na minha casa só tem biscoito de água e sal e um café requentado. Aí você fala, ah, não, cara, não. Eu tô te oferecendo, tipo, tô querendo, né, enfim, criar um relacionamento e tô tentando retribuir, ser recíproco com você pelo fato de entender que você está fazendo algo muito bom para mim, algo belo, né? E aí, diante disso, eu ignoro né, a sua reciprocidade, né? Você tá mostrando para mim que, poxa, nós estamos construindo aqui um relacionamento e diante disso, né, você tá não quer dizer que eu não aceitei de forma educada, obviamente, né? Eu, poxa, cortei o relacionamento. Não, mas o ideal é que, poxa, eu estou na residência de uma pessoa, né? Eu criei um ambiente, algo para que isso fosse possível, para que eu pudesse entrar na residência. Porque quando, poxa, eu vou fazer um trabalho evangelístico de visitação. O intuito é eu entrar na residência, né? E, tipo, se eu entrei na residência, com certeza, né? Se eu, a pessoa dessa residência vai me oferecer algo, entende? E é importante que você coma, muito importante. Quando você faz uma viagem missionária transcultural, a gente fala transcultural, a gente está falando de outra cultura, né? Para outro país, por exemplo. Por exemplo, eu tenho uma experiência missionária na Colômbia. Quando eu cheguei na Colômbia, eu não entendi nada, mas de manhã cedo, os caras comem arroz, feijão e abacate. Se os caras estão comendo arroz, feijão e abacate, e eu vou comer pão, por quê? Eu não gosto de comer arroz, feijão e abacate de manhã, não mesmo. Mas era necessário, porque eu estava construindo um relacionamento. Eles comem várias outras coisas, por exemplo, suco de tomate. Eles comem porquitas também. Eu tenho um amigo colombiano, é um negócio, uma massa, banana e carne de porco. Então, assim, é uma parte. Eu tô entrando na casa dessa pessoa, entende? Eu tô construindo um relacionamento. E comida, e oferecer comida é relacionamento, é relação, entende? Por isso que é importante que você coma. Como falou o irmão Wagner aí, né? Ora, né? Deus abençoe o alimento e manda para dentro. Amém? Com temperança, tá? Obrigada. Equilíbrio. Beleza? E aí, agora de forma mais prática, talvez. Já estamos sendo práticos, né? Mas vamos aplicar os conceitos aqui que a gente falou nas nossas ações. Eu quero dizer para vocês que o evangelismo criativo não salva. Amém? Quem salva é Jesus. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, nossas igrejas, a minha igreja usa métodos, a sua igreja também usa métodos, seja célula, seja pequeno grupo, enfim, existem vários métodos, mas o método não salva. Quem salva é Jesus. Então, existe algo inegociável, que é a palavra de Deus. A gente falou anteriormente sobre relacionamento com Deus e vida devocional. Então, assim, isso que vai convencer um homem do pecado. Claro, o Espírito Santo, né? Mas a palavra revelada pode ir de encontro ao coração. Amém? Então, a palavra de Deus é inegociável. E para começo de conversa, eu quero dizer para vocês que não é porque um texto que você conhece de cor e às vezes está saturado, né? Porque tinha que decorar esse versículo e você está saturado. Não é por esse motivo que a palavra não pode encontrar lugar em um coração sedento. Amém?
Aqui em casa, às vezes, minha esposa fala assim, cara, eu tô cansado de ouvir suas histórias. E aí, né, quando eu conto alguma história com mágica, por exemplo. Poxa, de novo essa história? Falei, amor, você tá cansada, né? Mas tem gente que nunca ouviu. Então eu vou continuar contando, saca? Então, assim, João 3,16. Puxa, acho que foi o primeiro versículo que eu decorei na salinha, tio. O primeiro versículo que meu pai me ensinou, que a minha mãe me ensinou, foi esse. João 3,16. Todo crente sabe esse versículo. Nem precisa ser crente para saber. Todo mundo sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Poxa, eu sei disso, então eu vou usar isso, sabe? Então, diante desse versículo, eu quero te dar uma estratégia. Por exemplo, você está visitando uma cidade, e você que não é de São Mateus, é óbvio, né? Está visitando uma cidade, e a gente usou essa estratégia na Colômbia, por exemplo. Eu falei com os colombianos e falei, cara, eu moro lá no Brasil, e eu vim aqui na Colômbia para te dizer que Deus entregou o seu filho único numa cruz para morrer, para que eu e você tivéssemos vida. Olha só, eu moro aqui em Cariacica. Eu moro lá em Cariacica. Estou em São Mateus agora. Moro lá em Cariacica. E eu vim aqui em São Mateus, um feriadão, para te dizer que Deus entregou seu filho para morrer numa cruz do Calvário e para nos dar vida e vida em abundância. Graças a Deus, esse filho ressuscitou. Simples, sucinto e objetivo. Lembre-se sempre, não é por muito argumentar que as pessoas vão aceitar Jesus Cristo ou reconhecê-lo. É fruto do Espírito Santo. Essa missão é do Espírito Santo, não é nossa. Amém? No nome de Jesus. Então, use João 3,16. A palavra é inegociável. Outro versículo muito bom para que a gente possa usar. Atos 16:31. O que diz Atos 16:31? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Qual é o contexto dessa história? Paulo e Silas estavam presos, acontece o terremoto, as correntes soltam dos caras, as portas se abrem, aí o dono o dono não, né? O carcereiro fica louco. Fala, os caras fugiram, eu vou me matar nesse negócio, porque eu vou ter a morte de qualquer jeito. No entanto, ao abordar, né, os homens, ele vê que todos ali estão ali e não fugiram. E aí aquele homem fica constrangido diante disso. Fala, como assim? Por que vocês não fugiram? Esse é o contexto para você ter noção. Aí, diante dessa história, o carcereiro vai e pergunta assim, uma pergunta simples, sincera, objetiva. Paulo, o que eu preciso para ser salvo? Aí, talvez você, se fosse Paulo, cheio de sabedoria e conhecimento, você diria um monte de coisa, né? Paulo só disse assim, ó, você precisa crer no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa. Então, aborde, e se tiver a oportunidade de falar, fale. Fala, ó, teve um cara na Bíblia chamado Paulo, e esse cara foi indagado, né? Ele recebeu uma pergunta sobre como que poderia ser salvo. Aí ele respondeu que nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Crer que Jesus Cristo é suficiente. Crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém? Simples, fácil. Então, leia esses textos, guarde esses textos no seu coração. E aqui é em tom de brincadeira, mas é um texto para abordar os católicos. E eu ouvi essa explicação do pastor David Racha, lá de... Esqueci a igreja que ele está. Enfim. Tem alguém aí envolvido de pastor David? Qual é a igreja lá? Esperança. Esperança. É, isso aí. E aí o pastor David, no ano passado, ele deu uma oficina e falou assim, ó,
Esse versículo aqui é o melhor para você abordar os católicos, que é João 2,5, né? Quando Maria vai e diz assim, ó, fazei tudo o que ele disser. Jesus está prestes a transformar água em vinho, aí Maria olha para os criados, para os escravos da casa, para os homens que estavam trabalhando, fala assim, ó, faça tudo que Jesus disser. Então você vai afirmar, vai falar, ó, Maria mandou fazer tudo que Jesus disse. E Jesus disse para eu me arrepender dos meus pecados, para eu amar a Deus sobre todas as coisas, para eu amar ao próximo como a mim mesmo. Então, assim, é um tom de brincadeira, mas é um texto. E é um texto sagrado, você pode usar. E aí, pegando a pergunta da Letícia sobre visita nos lares, eu, eu gosto de usar muito um texto que é o de João 14, de 1 a 4, né? Você está visitando um lar, você está dentro de uma casa, e aí eu aconselho você a elogiar muito essa casa. Assim. Poxa, que casa aconchegante, que casa bonita. Eu não estou falando para você mentir, não, tá? Se você entrar numa casa, né, medonha, não precisa fazer esse elogio. Em nome de Jesus. Estou te dando uma alternativa. Poxa, talvez a casa não seja a melhor, mas, poxa, você me recebeu muito bem nessa casa. Muito obrigado por essa recepção. Muito obrigado por ter abrido as portas e deixar que nós entrássemos aqui e conversássemos com você. Mas eu queria dizer para você, João 14, 1 a 4. O meu pai também tem uma casa. E nessa casa há muitas moradas. Por isso que eu estou aqui para te dizer isso. Na casa do meu pai há muitas moradas. Amém? Então, assim, eu posso, se não tratar bem, vão meter o quê? Depois eu dou uma olhada no chat aqui. Não estou vendo, não. Mas eu gosto de usar esse texto quando eu faço visita nos lares. Amém? Então, é um texto muito bom. João 14, de 1 a 4. Leiam. Leiam os textos que nós falamos aqui, né? Anota na sua Bíblia lá, deixa reservado para você poder usar. Existem vários outros. Talvez você tenha um texto aí no seu coração que falou o seu coração quando você se converteu e você quer usar aí. E aí a gente abre um parênteses aqui no testemunho pessoal. Você pode falar o seu testemunho pessoal também. Não tem problema nisso. Na verdade, fale. É interessante. Talvez a pessoa te dê a liberdade para você contar a sua história. Então, conte a sua história. Fale sobre a sua conversão. Se você nunca pensou sobre isso, pense sobre isso nesses últimos dias, né? Como que foi minha conversão? Que momento? Eu não sei nem o dia, tudo bem, mas eu sei que eu vi uma mensagem, essa mensagem encontrou lugar no meu coração, eu tive um encontro com Jesus. Que momento foi esse, né? Ah, não, Arthur, eu sou nascido e criado na igreja, né? Não sei, mas eu sei que foi um processo, e esse processo, dado o momento, eu assumi um compromisso com Cristo, eu decidi viver algo a mais, eu decidi me aprofundar mais no seu conhecimento e a gente vai. Bacana? Então, assim, o testemunho pessoal também é muito interessante a gente tê-lo, né, no nosso arsenal aí para poder compartilhar com o outro. Alguma dúvida em relação a isso? A palavra? Alguém quer fazer algum comentário? O tempo já está acabando. E aí é o último ponto aqui também. Pode falar, Hudson. Realmente, né, a gente estava falando da educação, né, cara, e ela abre portas, né, você chega ali, né, de cara fechada, né, às vezes numa certa ignorância, né, digamos assim, porque a gente vai estar na correria, né,
Ali é correria. Tem tempo nem pra parar direito, sabe? Vai fazendo coisa e vai ali, sobe, desce, mexe, volta, vai e volta. E aí, quando a gente é educado, né, a gente tem um sorriso, né? Isso aí atrai a pessoa, né? Claro que vai ter gente que, né, vai estar virada e aí não tem o que a gente fazer, né? Mas a pessoa tá ali de boa, sabe? Você chega ali sorrindo, dá um bom dia ali, sabe? Isso já começa, isso já vai fluindo, né? A conversa, né? Então a gente, a primeira coisa, né? A primeira coisa que tem que lembrar realmente nessa forma, né, de que a gente é mal educado, misericórdia, né? Isso posso cair por terra, em nome de Jesus, porque isso não vem de Deus. Amém. E o que o Hudson falou aqui é um negócio muito interessante. Vocês vão estar cansados, vai estar correria, às vezes assim, vai estar aquela loucura, cara, mas não perca o foco. Qual é o foco? Qual é a sua motivação? Pregar o evangelho. Então não perca esse foco. Amém? Pode falar, Mateus. Eu achei interessante quando você falou dessa questão do testemunho, porque eu lembro muito de Paulo, quando ele estava diante do rei Agripa, né? E aí ele contando o testemunho dele, falando o que Jesus fez na vida dele, contando sobre o processo de conversão dele, e o rei Agripa fala, né, que por pouco você quase me convenceu a ser cristão, né? E é um dos textos que mais fala comigo. Benção. Excelente, Mateus. Você pode usar muito esse texto também. Esse texto é muito profundo, porque Paulo apresenta, né, o plano de salvífico, o plano de salvação a esses homens. Como também Paulo em Atos 17, por exemplo, quando ele fala lá, ele está no templo ateniense, né, lá no templo de Atenas, e ele vai e fala sobre um Deus desconhecido, criador dos céus e da terra. Paulo apresenta um Deus todo-poderoso, e você pode apresentar esse Deus também. Gente, a palavra é inegociável. E aí, com certeza, talvez, não sei, a igreja tem um panfleto, vocês terão um panfleto para entregar. Poxa, tem uma mensagem no panfleto? Primeiro de tudo, leia o panfleto, né? Não ofereça algo para alguém que você não conhece, né? Paulo vai dizer em 1 Coríntios, se eu não me engano, crie, por isso falei, né? Eu creio, por isso que eu falo. Então, poxa, se eu tenho um panfleto na mão, eu vou ler o panfleto e vou oferecê-lo a outro, né, com conhecimento daquilo que está no panfleto. Tenho dúvida em relação a alguma coisa, peço ajuda a alguém, né, para que eu tenha exatidão naquilo que eu for falar. Não estou dizendo, gente, que vai ser perfeito, não. Para você que nunca abordou alguém, vai ser difícil. Poxa, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Tudo bem, também era. Mas existe um momento, e você vai provar isso, em que o Espírito Santo é encorajador, é profundo, é infalível. Não tem como negar, não tem como dizer não. Então, esse momento, Deus tem preparado para você. Fique em paz, né? Você vai ter a oportunidade de falar e faça o seu melhor. Deus conhece o seu coração. Alguém mais falar alguma coisa? Matheus aí tá O com a Matheus mão e o Paulo levantada. também mandou um negócio no chat. Avança aí, Matheus, na pergunta. Perfeito, né? Pergunta não, é só para acrescentar mesmo o que o Arthur falou, né? Questão sobre testemunho. Eu vivi em campo missionário, meu pai é pastor, aí, poxa, eu conheci Jesus de fato quando eu tinha 15 anos. Então, quando eu estou abordando alguém na rua ou no cotidiano mesmo, eu sempre falo como foi a minha conversão, como eu conheci Jesus, né? Como eu tive um encontro verdadeiro com ele, como eu encontrei ele. E já tive vários relatos de pessoas assim falando que por conta do meu testemunho, começou a se interessar pela palavra, começava, tipo assim, tinha gente que era afastada, começou a voltar para a igreja. E também eu gosto muito, se não me engano, está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, quando Paulo fala que nós somos cartas vivas do Senhor, né? E eu acho muito interessante quando Paulo usa isso, que tem uma nuvem de testemunhas nos lendo o tempo inteiro, né? Seja elas cristãs ou não. Então é muito interessante a gente ter isso em mente. E como você falou, o Espírito Santo, sim,
e nos encoraja. Eu sou um cara muito comunicador, mas às vezes quando ia abordar, eu ficava meio tímido, mas eu sempre me lembrava, né, quando, não sei se foi o Paulo que falou isso, que o Espírito Santo não nos deu um espírito de temor. Você falou a verdade, ele nos encoraja, é uma coisa assim, sobrenatural mesmo, e para motivar todo mundo, né? Amém. O Paulo aqui no chat perguntou sobre a abordagem com as crianças. A gente já falou sobre isso, sobre equidade, Paulo. A gente sempre poder olhar nos olhos, né? Não ser evasivo, não ser grosseiro, né? E manter sempre uma boa teologia no tratar com as crianças também. Não infantilizar a nossa teologia. E Mateus, né, é isso aí mesmo. A gente é muito bom compartilhar daquilo que Deus fez nas nossas vidas, mas também com todo o carinho, né? Não é apenas isso, amém? A gente precisa, no nome de Jesus, tornar a palavra de Deus negociável. Então, assim, eu posso quebrar um gelo ali falando sobre mim, né? Mas em dado momento eu preciso inserir, né, a mensagem do Evangelho. Na verdade, né, a mensagem do Evangelho tem que acontecer, eu tenho que inserir alguma coisinha ali, se tiver espaço. Amém? Beleza? E aí, para finalizar, eu não sei como é que está o tempo aqui. Vai encerrar, será? O tempo aí pode estender o Arthur, fica à vontade. Ah, tá. Paulo Ferreira, seu microfone está com defeito aí, amigo. Desculpa aí, gente, eu sou pobre e o meu aqui, 1 hora, já aparece a mensagem de 15 minutos. O meu também, mas esse aqui é da comunicação. Amém? Então, que bacana, não precisa nem de correr. Eu estou correndo aqui pensando que precisava. Mas beleza. E agora, um quinto ponto. Vamos pensar sobre contextualização. Vocês procuraram saber, né? Quem não é de São Mateus, óbvio, né? Quem não é de São Mateus, você procurar. Não sei se teve informações dadas no grupo também, mas vocês procuraram saber o que é São Mateus, assim, né? O que acontece lá? O que tem de diferente, né? Não sei vocês, mas eu pesquisei rapidamente sobre São Mateus e, assim, nessa pesquisa rápida, né? O chat ali me entregou, por exemplo, as praias. Nós sabemos que São Mateus é uma região litorânea. Então, se eu quero buscar uma contextualização, eu preciso enxergar isso. Por quê? Porque contextualizar, e aí a gente não vai entrar no mérito, né, de que existe um limite, né, e aí a gente está falando com os jovens aqui, às vezes, né, as nossas igrejas e os nossos, por vezes, passam esse limite, né, chega a ser, né, um sincretismo da coisa, enfim. Existe uma contextualização, mas existe um limite. Saiba disso. Eu sei que eu preciso contextualizar, eu sei que a minha linguagem precisa falar com o povo de São Mateus. Então, poxa, eu vou contextualizar com um limite. A palavra é inegociável. Não vou mudar nada, né? Eu vou manter a firmeza nas escrituras, né? A firmeza na minha postura, né? Na minha ética, naquilo que eu entendo como regra de fé e conduta. Bacana? Beleza. Existe um limite. Mas eu quero contextualizar. Então, eu vou usar a região litorânea. Eu vou usar, eu sei que o chat me falou, né? Eu sei que tem uma exposição agro em São Mateus. Não sei a data. Mas então existe uma exposição agro em São Mateus. Eu sei que São Mateus é a segunda cidade mais velha do Espírito Santo, depois de Vila Velha.
Eu sei que São Mateus tem pontos turísticos, Guriri, entre outras praias. Eu sei que São Mateus, né, tem pontos históricos. Poxa, eu sei isso tudo. Informações fáceis. Então, vou buscar contextualizar em relação a isso. Eu quero falar a linguagem desse povo. Será que esse povo é grosseiro? Será que esse povo é como? Será que estão abertos ao diálogo, né? Normalmente, né, o pessoal que mora longe da região metropolitana são mais suscetíveis ao diálogo, né? Eles estão mais abertos à conversa, a trocar uma ideia, a abrir porta de casa, né? Aqui, quando faz o evangelismo porta a porta, todo mundo acha que é testemunho de Jeová, né? Ninguém abre a porta. Mas a galera do interior detém de uma liberdade maior. Isso é muito interessante, isso é muito legal, particularmente dizendo. É uma oportunidade. Então, diante disso tudo, eu quero contextualizar. O que vocês acham que a gente pode fazer diante dessas informações? Eu acabei de dar para vocês, talvez você não pesquisou nada, né? Tudo bem. Mas o que você faria diante dessas informações? Alguém poderia dizer algo? O que você me diria? O que eu posso, diante dessa informação, da cultura, do povo de São Mateus, o que eu posso fazer? Pode usar como exemplo algumas coisas da região ali, por exemplo, usar como exemplo a praia, que é grande, ou algumas coisas, monumentos históricos, ou algumas coisas da região, por exemplo, as tradições deles, o modo de trabalho. Poderia usar como exemplo para também chegar a ter mais relacionamento, conexão. Óbvio, muito bom. E aí eu estou usando muito o exemplo da Colômbia por ser assim de outra cultura. Mas quando a gente foi na Colômbia, a gente usou muito o futebol, que eles gostam muito de futebol, né? Em São Mateus também. Eu vi que o Mateus postou sobre o torneio do trabalhador, e eu já fui, já joguei uma bolinha e já joguei ali no Sernambi, que é o estádio de São Mateus, né? E eles gostam muito, assim. Eles são adeptos ao esporte. E aí na Colômbia, a gente ficava brincando, né? Quem era melhor, Neymar ou Rames Rodrigues, né? Rames Rodrigues é o 10 da Colômbia. E aí a gente, em tom de brincadeira, né? Quebrava um gelo para que a gente pudesse falar do evangelho. A gente não estava ali para criar briga, falar, bater o pé, falar, não, Neymar é melhor, não, Neymar é o cara. Não. Às vezes até concordava, assim, né? Um pouco. Ramos Rodrigues é melhor um pouquinho, às vezes, mas nem sempre. Então, tudo bem. Então, assim, o exemplo vale também para a cidade de São Mateus. Ah, você viu o cara com a camisa do Vasco. Poxa, fala, caraca, irmão, o Vascão tá mal, hein? E eu sou vascaíno. Viu com a camisa do Flamengo, fala, irmão, como que é comprar o VAR? Brincadeira. Então, assim, você, você pode usar essas coisas, sabe? Você pode, pô, tá calor, né? Pô, irmão, tá quente, né? Não, eu ia fazer uma brincadeira muito pesada aqui, mas, é, ah, poxa, tá com sede? Tipo, pô, tá calor, dá uma sede danada. Poxa, só rachando, pocando, calorzão, tô com sede. Poxa, quem teve sede e Jesus falou sobre um trem de água? Onde foi isso? Poxa, não lembrei exatamente a base, o local que está na Bíblia. Mas eu sei que teve uma mulher que Jesus abordou
E Jesus falou que se essa mulher quisesse, ela podia tomar uma água e essa água saciaria toda a sede dela para sempre. Ela nunca mais teria sede. Que água é essa? Jesus Cristo. Então, assim, poxa, eu olhei para a minha cultura, a qual eu estou indo, solzão, e vou usar daquilo que eu tenho ali, cara. Ah, um copinho de água. Poxa, vamos fazer uma ação de entregar um copo de água no sinal. E talvez você já tenha feito isso aqui na região metropolitana, né, para quem é daqui, ou em outro lugar, enfim. Talvez você já tenha feito uma ação como essa, no sinal lá, entregar um copinho de água, e é muito legal. Se houver a oportunidade de São Mateus, faça também. Poxa, se a igreja, né, tem o material, propõe material, enfim. Poxa, vamos fazer. Vamos chegar lá na orla da praia, vamos chegar num sinal desse aí movimentado, né? É estratégia, né? Eu quero falar sobre a água da vida, né? Mas com certeza eu vou quebrar um gelo oferecendo água para alguém que está com sede. Então é, o Jesus vai ficar legal, glória a Deus. Então assim, eu posso usar dessa alternativa e propagar o evangelho, e falar de Jesus. E aí, mais uma vez, não quer dizer que eu entregar um copinho de água vai falar de Jesus, não. A pessoa vai achar você uma boa pessoa, né? Vai ficar feliz. Mas eu quero que ela ache que eu sou crente e que eu tenho uma mensagem de salvação para ela. Então, assim, a contextualização funciona e é de extrema importância. Portanto, contextualize. Eu não sei qual igreja que você vai estar. Não sei qual o ambiente que você vai estar ali daquela igreja. Mas, cara, quando você chegar naquele lugar, já começa a analisar as coisas. Visão de águia. E aí não é para ganhar dinheiro, não. É para propagar o evangelho. Beleza? Você chegou lá e falou, caraca, eu vi que tem uma quadra ali, hein? Dá para fazer um negócio ali, hein? Poxa, olhei ali, caraca, eu vi já umas 10 crianças na rua. Pô, eu vi ali naquela pracinha que tem gente com força, hein? É ali mesmo que vai acontecer o impacto. Então, assim, poxa, eu analisei. É óbvio, né, que os seus líderes, que a igreja, já deve ter um cronograma, algo, né? Mas, meu irmão, na missão, tudo pode mudar e pode acontecer. Amém? As coisas podem mudar. Ah, eu recebi um cronograma e está dizendo que agora é horário de descanso. Mas o irmãozinho do lado ali está precisando de ajuda para limpar o quintal. Ó só, 10 voluntários aqui presentes para limpar o quintal do irmãozinho. Que maravilha, oportunidade. O evangelho é sobre isso. Fala, Evelyn. Não, eu cliquei errado. Ah, tá ok. Beleza. Então, assim, existirão coisas que vão acontecer ali, tá? Uma coisa muito importante para nós, como missionários. Você é um missionário, amém? Como missionário, esteja com o coração disponível. Eu gosto também de pensar numa frase que diz assim, ó, os meus gostos e as minhas vontades vão ficar na minha casa. Amém? Os seus gostos e as suas vontades ficarão na sua casa. Portanto, né, é para acordar 5 horas da manhã, 5 horas da manhã. Se eu quero tomar banho, eu acordo 4h30. 6 horas é o café, 6 horas eu estou na fila do café para tomar o café. Por quê? Porque os meus gostos e as minhas vontades ficaram em casa. Poxa, feriadão, eu podia dormir até mais tarde, mas não, eu decidi que eu vou estar aqui no Rally Missionário. Eu estou aqui para ser submisso, para estar disponível, para pregar o evangelho, para cumprir com a missão que o Senhor
nos ordenou. Amém. Então é isso. Amém? Bacana? Então contextualize, não deixe de contextualizar nas suas ações. Diante dessas informações, eu quero falar agora. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa sobre contextualização? É, amém. Como espada de dois... Brincadeira, só a Bíblia. Mas, gente, isso é muito importante, tá? Essa frase mudou muita coisa para mim. Os seus gostos e as suas vontades ficaram em casa. Amém? Pensa nisso. Esteja preparado. E aí não é para te amedrontar, não, tá, gente? É um momento especial, ímpar, assim. É bom demais. Você vai querer rally todo mês, porque é muito bom. Mas você precisa alinhar suas expectativas. Glória a Deus. Vamos para as estratégias? A gente falou sobre a nossa abordagem, sobre a palavra, e ali a gente já propôs algumas estratégias. Para quem pegou o mistério, ali todo mês, bora? Não, para mim não dá, não. É, a gente falou sobre a palavra do Senhor, né? Como aplicar a palavra em cada ocasião, né? Tivemos outros exemplos aqui mencionados. Mas aí vamos falar das nossas estratégias. A gente estava conversando anteriormente, eu e Wagner, aqui, né? Falando sobre o alvoroço que a gente fez lá em Pinheiros. E aí foi interessante porque a gente propôs algumas coisas que ficaram padronizadas, né? Não quer dizer que a gente que inventou isso, tá? A gente só, né, como diz o sábio Salomão, né? Não existe nada de novo debaixo do sol, tá? A gente só copiou mesmo. Jesus copy, né? Cadeira. Mas a gente propôs algumas coisas e foi muito interessante. A gente já vinha, e aí desde a G, né? Primeira vez que. Amém. A primeira vez que eu conheci, né, Rally Missionário foi em 2013, se eu não me engano. Foi lá em Marataízes, a líder da Jubá, que era a G, né? E aí eu fiquei louco com aquele negócio de impacto evangelístico, né? Poxa, barulhão, e eu gosto da bagunça, né? Então aquele monte de lata. Foi interessante demais, a galera cantando alto, né? Perdendo a voz mesmo. Então, durante os impactos que vocês fizerem, é importante que você perca a voz de tanto cantar no nome de Jesus. O impacto evangelístico, a gente sai em bloquinho, né? E a ideia que a gente falou no começo, quem sai junto, chega junto. Então, ninguém fica para trás, ninguém fica disperso. As abordagens continuam sendo, né, em conjunto, né? A gente vai cantar, a gente vai ter um irmãozinho que cospe fogo, talvez, no seu grupo, né? Vai ter um irmãozinho ali que faz alguma coisa diferente. Tá tudo certo. Essa bagunça louca de Jesus, né? A bagunça organizada, que a gente canta músicas, né? Eu imagino que você já saiba as musiquinhas, mas você vai aprender também lá, né? Eu não tenho dom de cantar, não, mas é muito fácil, né? Vem para Jesus também, vambora. Jesus é bom, o diabo é vacilão, né? Ou Jesus é o Senhor, três palavrinhas só, né? Eu preciso de você, você precisa de Deus. Musiquinha fácil, vocês vão pegar fácil, mas é necessário que você cante muito. E aí, é claro que em algumas dessas músicas, a gente ouve, como, por exemplo, três palavrinhas só, né? Deus é amor, nós ouvimos isso. Mas
com toda certeza, a proposta do impacto evangelístico, também, como a gente falou no começo, é a gente conquistar a atenção. E aí as musiquinhas aí, já foi até lançada no chat. Quem quiser ouvir, quem quiser ver quais são as músicas. E aí, diante desse direito conquistado de ouvir das pessoas nos ouvirem, né, existem os momentos de eco, que é muito importante, né? Um líder, ou não precisa ser o líder, qualquer pessoa do grupo vai puxar o eco, né? Então, o eco nada mais é do que eu falo uma frase ou uma palavra e você repete, o grupo repete, para que todos naquele quarteirão possam ouvir. E aí no eco eu também posso falar uma mensagem evangelística, né? Eu posso também no eco fazer um convite de alguma ação que eu vou fazer posteriormente. Hoje à noite vai ter um culto. Hoje à tarde vai ter um trabalho com as crianças, o Kids Games. A gente vai fazer um culto na praça. É importante que você veja. O eco vai ser isso vai ser, né, proposto no impacto, na ação de rua. Então é mais um chamamento, né? A gente está chamando você, claro, tentando, buscando também entregar uma mensagem. Então é assim que funciona. Talvez você não seja muito adepto, e está tudo bem, né? Mas quem sai junto, chega junto. Os seus gostos e as suas vontades ficaram na sua casa, graças a Deus. Então você vai cumprir com o chamado do Senhor, em comunhão. Mas talvez, e aí pode acontecer, no lugar que você estiver, não seja efetivo isso. Poxa, eu vou fazer um lugar e não seja. Tá tudo bem. Eu vou usar outra alternativa. Aí eu vou visitar os lares, que eu entendi que é mais efetivo. E tá tudo bem, entende? E assim a gente vai. Bacana? Mas, basicamente, esse é o impacto evangelístico. E pode também, depois da caminhada que é feita na rua, pode terminar em um culto, né? Um momento de palavra, de louvor, né? Impacto evangelístico. Alguém tem alguma dúvida em relação ao impacto evangelístico? Beleza, todo mundo aqui é craque, jubaqueiro, diferenciado. E aí, uma outra ferramenta que eu até comentei no impacto evangelístico são as artes, que é o lúdico. Cara, você manja de malabares, você aprendeu a cuspir fogo. Esse é o momento, cara. É o momento de você brilhar, amém? É o momento de você, né, conquistar a atenção das crianças, como também dos adultos, das pessoas de modo geral. Isso agrega, né? Isso com certeza torna mais atrativo, né? Visualmente falando. Legal também, se você gosta de pintar o rosto, pinte o rosto, né? E é interessante. Então faça assim, né? Proponha, né? Nós somos batistas e as coisas são decididas em assembleia. Claro que tem coisa que já está decidido, né? Pela comissão aí. Então, no nome de Jesus, fique em paz. Mas, diante disso, não, como eu posso dizer, não negue o seu talento, né? Não esconda o seu talento, no nome de Jesus. Não enterre o seu talento, é isso. Não enterre o seu talento, irmão. Use-o. Use-o para a glória de Deus. Amém? Faça com excelência. Ah, não sou muito bom. Bom é só Deus, já falou Jesus. Bom é Deus. Bacana.
Outra estratégia criativa que provavelmente será usada, e a gente comentou aqui algumas vezes, é o Kids Games. E aí o Kids Games tem uma proposta lúdica, né, da gente apresentar o evangelho de forma divertida, né? E eu vou montar aí um circuito de brincadeiras. Para quem não conhece o Kids Games, né? Você vai montar um circuito de brincadeiras. Em cada estação, eu gosto de fazer assim, né? Em cada estação que as crianças passarem, a gente vai contar a história do plano de salvação. Mas eu gosto de fazer geral. O primeiro tempo da brincadeira, pô, vamos falar sobre a criação, que é o amarelo, que é o plano de salvação nas cores. O segundo tempo, e a gente vai fazer 5 tempos de brincadeira, para as crianças poderem rodar em todas as brincadeiras. E aí, nisso, a gente completa o plano de salvação nas cores, que são 5 cores. Então, eu falo da criação, que você já viu no Instagram da Jubac, né? Saiu um post maravilhoso, que você viu, compartilhou, curtiu, mandou para os seus amigos, salvou para ver depois. E é isso. Então, assim, o Kids Games, a gente precisaria de 1 hora aqui para poder falar só de Kids Games. Mas, basicamente, é isso. Ele, assim, o formato do Kids Games, existe um Kids Game, né, padrão, mas eu nunca cumpri esse padrão. Sempre faço do jeito que dá. Poxa, quais os materiais que eu preciso? O que eu tiver. Irmão, bota a criança para correr, dar a volta na cadeira, né? Passar por debaixo da perna, pular o chinelo, enfim, criatividade. Existem diversas brincadeiras. É interessante você pesquisar também, né? Existem umas brincadeiras que a galera já usa normalmente, então é interessante pesquisar e usá-las. Bacana? Show. Eu acredito que, em relação às estratégias, já estou maçante aqui falando muito do mesmo. Eu acho que foi. E, galera, eu termino aqui, acredito na minha fala. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser contribuir com mais alguma coisa, eu espero que tenha sido um tempo produtivo para você, você tenha entendido melhor algumas coisas, né? Ou alinhado mesmo algumas coisas. E qualquer dúvida, né, você pode entrar em contato comigo, pode ficar à vontade para a gente trocar uma ideia. Tamo junto. Amém? Deus abençoe vocês, galera. Vocês são bênção, vocês são diferenciados. Eu não falo porque vocês estão aqui, mas vocês são diferenciados, né? Então, isso não é para sou grandão, vanglória, não. É para vocês entenderem que, né, capixaba é sinistro, né? Então, em nome de Jesus, vamos saquear o inferno, né? Vamos, em nome de Jesus, pregar o evangelho. Amém? Deus te abençoe. Tamo junto. Amém. Lau. Obrigado, Arthur, pela palavra aí tão abençoada, maravilhosa. Essa aula aí foi muito boa. Que bom que essa aula foi escolhida para essa semana. Realmente, foi uma boa escolha botar essa aula aqui na semana do Rally. A galera interagiu aí, várias perguntas, muitas dúvidas aí esclarecidas. Principalmente a galera aí que é a primeira vez, né? Acredito que foi bacana aí para dar um norte, né? Daquilo que ainda está por vir. E essa é a nossa última, né? A nossa última aula de uma série de aulas que a gente teve aí ao longo das semanas, até agora o Rally. E para a gente finalizar, eu vou passar a palavra para a nossa presidente, né? Jaqueline Valeriano. Ela vai estar dando uma palavrinha aí de encerramento também, fazendo um agradecimento para a galera. Ei, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem. Bom, chegamos então à nossa última aula aí das capacitações. Espero que todo mundo aí tenha desfrutado bastante. E se ainda não assistiu às outras, assistam aí as outras aulas, porque estão maravilhosas também.
E obrigada, Arthur, por aceitar o desafio, né? A gente sempre tem você como referência aí de evangelismo criativo e que Deus continue te usando, continue abençoando sua vida, seus caminhos. E todos nós que estamos aqui, então, na quinta-feira vamos estar indo ali para o Rally Missionário, em São Mateus e região, né? Tem outras cidades ali também envolvidas, e que a gente possa estar em oração nesse tempo para que Deus nos direcione. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos tá fazendo uma oração aí para a gente encerrar, né? Iniciamos com uma oração, vamos encerrar aí com uma oração e depois tem a foto, né? Obrigado por lembrar, Wagner, que na última aula eu esqueci da foto, eu sempre esqueço da foto. Arthur, você faz essa oração aí pra gente, cara, pra gente tá encerrando, mas depois a galera não sai não, que tem a foto, hein? Amém. Vamos orar? Deus, queremos engrandecer ao Senhor neste momento, bem dizer ao Senhor, Pai, dizer que sem o Senhor nós não somos nada, nós dependemos do Senhor para tudo, Deus, porque é disso que a tua palavra nos diz, né? A tua palavra nos diz que o Senhor é tudo que nós precisamos, o Senhor é o ar que respiramos, o Senhor é a vida, o Senhor é o pão, o Senhor, no nome de Jesus, é tudo para nós. Pai, então, diante desse momento, diante dessas pessoas aqui, ó Pai, nós clamamos pelo Teu Espírito Santo. Clamamos que o Teu Espírito, ó Pai, venha derramar sobre nós coragem, derramar sobre nós ousadia, derramar sobre nós, ó Pai, a Tua verdade. Possa abrir os nossos olhos, ó Deus, que nós estejamos sensíveis, ó Pai, àquilo que o Senhor quer fazer naquele lugar. Pai, no nome de Jesus, não nos deixe, ó Pai, atrapalhar aquilo que o Senhor tem feito em São Mateus e região, ó Pai. Que a gente chega lá, que a gente possa chegar lá e ser uma bênção, Deus. Que a gente não possa ser um empecilho, ó Pai, um problema naquele lugar, ó Deus. Que os nossos gostos, as nossas vontades, ó Pai, fiquem nas nossas casas, e que ali, ó Pai, a gente possa cumprir com o teu chamado, ó Pai, vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós, vivenciar aquilo que o Senhor tem para aquela comunidade, ó Deus, que possamos ser instrumentos nas tuas mãos, ó Deus, que o teu evangelho, a tua cruz, a tua verdade, ó Pai, possa encontrar lugar em corações sedentos, quebranta, ó Pai, os corações, abençoe, ó Pai, a cada missionário, abençoe a cada líder, ó Deus. Esteja, ó Pai, em cada cronograma, em cada programação, em cada ação evangelística, ó Deus. Em cada evangelismo criativo, ó Pai, que será usado naquele lugar. Que o Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, seja o centro de tudo, seja o alfa, o ômega, o começo e o fim, ó Deus. Que tudo seja sobre o Senhor, ó Pai. Tudo seja para a honra e glória do Senhor, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, agradecidos por tudo, agradecidos, ó Pai, por este momento aqui em igreja, em reino de Deus. Muito obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Nos dê uma boa noite de descanso. Abençoe essa semana, ó Pai, nos livre de todo acidente, de todo empecilho, ó Pai, e conduza cada missionário em segurança a São Mateus e região. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Quem, quem puder abrir a câmera aí para a gente tirar a nossa foto de encerramento.